É o Senhor em quem nós temos. A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui essa noite para glorificar o nome do Senhor, continuar glorificando o nome do Senhor, não é verdade? Que a gente já começa glorificando na nossa casa, né? E damos continuidade ao culto aqui, em união, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Pode se assentar, por favor. Eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui, né? Uma grande responsabilidade. Pastor Carlos, irmã Dinéia, muito obrigada, Karine, muito obrigada pela oportunidade. Deus seja louvado. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem uma palavra maravilhosa para nós nessa noite, porque muito Ele já falou comigo e me corrigiu, me ensinou, me instruiu, e eu creio que a poderosa palavra de Deus vai entrar nos corações, que você agora jogue por terra toda distração, leve cativo o seu pensamento, a obediência de Cristo Jesus. Amém. O texto está em Daniel, no capítulo 3, é um texto bem conhecido, mas não se distraia, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, e ela nos traz ensinamentos preciosos. Aleluia. Daniel capítulo 3. Versículos 24 e 25. Aleluia, diz assim: Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Você pode glorificar aí, aleluia! Esse Deus continua fazendo milagres. Aleluia! Eu estava na minha casa esses dias e eu ouvi um testemunho maravilhoso de um amigo nosso. Ele é do exército e ele passou por um curso, é o mais difícil do exército, o curso de comandos. E ali aquele rapaz cristão fez esse curso e além de ter feito, ele conseguiu ser aprovado como instrutor do curso. E ele enfrentou diversas dificuldades, preconceitos, porque é um curso que eles vão para forças especiais, entram em comunidades, eles têm ações, né, que correm risco de vida. E aqueles meninos, aqueles homens que trabalhavam com ele, tinham grande temor, por ele ser cristão, de na hora que precisasse protegê-los, atirando em alguém que fosse recuar por ser cristão. E ali, queridos, ele calmamente, ele começou a dar testemunho de quem era Deus, de quem ele era em Deus, começou a ir conquistando. E ali eles começaram a ver que ele era uma pessoa diferente, que Deus realmente estava na vida dele. Até que um dia eles foram para uma missão. E chegando nessa missão, ele estava com uma mochila, um peso de uns 32 quilos, mais ou menos. E ele estava ali com um binóculo. Eram 9 homens nessa missão. E ele estava ali com um binóculo especial. Estava à noite, tudo muito escuro, mato, um lugar terrível. E ali ele nos contando que ele estava olhando através do binóculo. E aí o que aconteceu? Ele viu que estava tudo direito, o terreno estava plano, estava confiável. E ele saiu do lugar que ele estava e foi correndo para um outro lugar. E ao sair correndo, ele caiu dentro de um valão. Podre, cheio d'água, ele começou a afundar com aquele peso todo. Ele não conseguia tirar aqueles equipamentos dele. E ele tentando, até que veio um amigo para tentar tirar. E aquele desespero todo daquela situação. E ali tentando e não estavam conseguindo. Até que apareceu um outro e veio rapidamente ali tentando ajudar. Conseguiu tirar aquele equipamento, conseguiu tirar ele daquela situação de morte, de fornalha. E ele conseguiu sair dali. E ao sair, queridos, quando eles foram correndo, o tiroteio já começou. E aquela situação toda terrível acontecendo.
E no final daquela atividade, eles foram colocar ali o que cada um fez, como que foi o curso de cada atividade. E ali um começou a falar, o outro começou a falar e chegou a vez dele. E ele virou e falou assim, olha, eu quero agradecer, porque eu caí no valão, eu já estava pensando, vou morrer. A esposa dele grávida, e ele ali com aqueles pensamentos terríveis, até que veio o colega, e ele falou o nome do colega, não conseguiu, e veio um terceiro para me ajudar. Eu quero saber aqui, quem foi esse terceiro? E um olhou para a cara do outro, olha, eu não fui, eu estava em tal lugar, eu também não fui, eu estava. Meus queridos, Deus enviou o 10º homem para aquela operação e livrou aquele rapaz da morte, o nosso amigo, porque o nosso Deus continua operando milagres. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, o 10º homem apareceu, o 4º homem apareceu na fornalha desses meninos e os tirou dessa situação. Eu não sei como você chegou nessa noite aqui, qual é a situação, como está o seu coração, os seus pensamentos, mas creia, o nosso Deus continua fazendo milagres. Aleluia! E aqui, quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, uau! Lembrei do 4º homem da fornalha. E eu fui para o meu banheiro conversando com Deus. Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor continua mesmo entrando nas fornalhas. Pai, entra na minha fornalha. Entra na fornalha dos meus irmãos. E ali eu clamando, queridos. E eu orando. E o Espírito Santo falou claramente no meu coração. Eu continuo entrando nas fornalhas. Mas vocês precisam viver como eles viviam. E eu ouvi aquilo fortemente dentro de mim. Eu falei, Pai, eu quero viver como esses jovens viviam. E é nessa noite eu quero falar com você, como esses jovens viviam. Vamos voltar em Daniel, no capítulo 1, versículo 4. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Babilônia domina Judá. E pega aqueles jovens e levam cativos. Tiram eles da cidade deles, da casa deles, da família deles. A destruição, há um grande impacto na emoção daqueles meninos. E eles são levados para uma região, para uma terra que era totalmente diferente daquilo que eles viviam, daquilo que eles criam, dos valores que eles tinham. E a Bíblia aqui diz que o rei fala, eu quero os jovens que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos. E no final ele fala assim, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Aqui a gente vê, no capítulo 1, versículo 4, que eles queriam mudar o pensamento daqueles meninos. Aqueles meninos chegaram ali, crentes, servindo ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E Babilônia existiam diversos deuses. Eles tinham Deus para tudo quanto é área da vida deles. Para tudo quanto é situação tinha um Deus. E aqui eles começaram a trabalhar. Eles são diferentes. Eles andam diferentes. Eles agem diferente. Não, eles não podem continuar na Babilônia assim. Vamos atuar na mente, no pensamento deles. De que maneira? Ensinando as letras e a nossa língua. E aqui, queridos, eu lembrei, a minha irmã mora há mais de 30 anos na Itália. E certa vez, uma das vezes que ela veio para cá passear, nós fomos na casa de câmbio. E chegando lá, minha irmã brasileira entrou e o dono da casa de câmbio virou para ela e falou assim, e aí, italiana, o que você veio fazer aqui hoje? O que eu posso te ajudar? Ela, que italiana, moça? Eu sou brasileira. Não, você não é brasileira, não. Você é italiana. Por quê, queridos? Andava como uma italiana, se vestia como uma italiana, tinha um jeito, falava como uma italiana. Mesmo falando em português, já tinha todo sotaque, todo jeito de andar. Aquele homem não conhecia ela, mas ao olhar para ela, viu que ela não era brasileira, embora fosse. Esses meninos estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro do coração deles. Eu muito me alegrei com a irmã Creuza quando chegou aqui e falou, eu sou cidadã celestial, por onde eu vou, eu faço a diferença. Por quê? Porque o mundo não está nela. Ela sabe
quem a chamou e para onde ela vai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali eles quiseram, a todo custo, colocar os pensamentos, os sentimentos, a crença da Babilônia. Certa vez, irmãos, eu estava no pediatra com os meus filhos, e lá entrou uma menininha de 5 anos, com um short, que aqui era bem cavado, que quase dava para ver as partes da menina, 5 anos. E aquilo para mim assusta, né? Uma criança de 5 anos vestida desse jeito. É chocante. Daqui a pouco entrou a irmã dela, uma adolescente, vestida da mesma forma. Daqui a pouco entrou a mãe dela, vestida da mesma forma. Por quê? Repetição. Ela, a menininha de 5 anos, só estava reproduzindo aquilo que ela tinha aprendido. E o que eles queriam fazer com esses jovens aqui? Vamos ensiná-los por repetição. Vamos ensinar as nossas letras. Vamos ensinar os nossos costumes. Vamos ensinar os nossos valores para que entre na mente deles, na casa deles. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem pensado? Quando há algum problema dentro da sua casa, no seu casamento, qual é o tipo de pensamento que vem? Não aguento mais, não vai dar certo mesmo, vou me separar. Ou será que é, Deus uniu e eu vou até que a morte nos separe? Quando há uma discórdia entre você e o seu filho, qual o pensamento que vem? Ai, que mãe chata, ai, que pai que não sabe de nada, ai, que filho desobediente, burro, preguiçoso. O que tem vindo nos seus pensamentos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir em 1 Timóteo 4, versículo 12. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ninguém despreze a sua juventude, mas se tu um exemplo dos fiéis em palavra, em conversação, em amor, em espírito, em fé e em pureza. Seja você, seja eu, sejamos nós exemplos dos fiéis. Em que maneira? Na palavra, na conversação, no amor, na fé, nos pensamentos, em todas as maneiras. Devemos ter o pensamento de Cristo. Não podemos nos corromper com os pensamentos desse mundo. A Babilônia tem que estar fora. E aqui dentro, aqui na nossa mente, dentro da nossa casa, os pensamentos devem ser de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos abrir lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui. Talvez você não esteja com os seus pensamentos alinhados com a palavra, com a vontade de Deus. Talvez você esteja aí pensando, poxa, há contaminação nos meus pensamentos. Babilônia de alguma forma entrou nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. E como fazer o que é certo? Aqui diz na palavra. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisso pensai. A Bíblia vem nos dando a instrução. Se o que você está pensando é honesto, continue. Se não for, descarte. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero pensar tudo aquilo que for honesto. Senhor, eu quero pensar tudo aquilo que for puro. Tira as impurezas dos meus pensamentos. Eu quero pensar tudo aquilo que for justo, Senhor, porque eu quero viver a sua justiça. Eu quero pensar tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama. O que você tem pensado sobre o teu próximo? O que você tem pensado acerca de você mesmo? A Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Deus. Deus não criou nada com defeito. Deus não criou nada problemático. Deus não criou nada para derrota. Deus não criou nada no desconforme. Mas Ele disse, vou fazer
a imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Querido, pode colocar um vídeo para mim? Eu vou colocar um vídeo rapidamente. Aleluia, que vai estar dizendo sobre isso que eu acabei de dizer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto ele vai ajeitando ali, eu quero ler. Pastor Jackson, no domingo que passou, ele falou um texto que ficou até agora no meu coração. É um texto que me acompanha. Em Deuteronômio 6, diz assim, no versículo 6, que todas estas palavras que hoje eu te ordeno estejam em teu coração. Esteja onde, igreja? No meu coração, no teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Por que que Daniel, por que que Ananias, Misael e Azarias não se deixaram corromper? Por que que os pensamentos da Babilônia não entraram no coração deles, queridos? Porque desde a infância eu creio que eles tiveram pais e professores que estiveram ensinando a eles no caminho, assentados, na casa, andando, se deitando, se levantando. Eles conheciam o Deus verdadeiro. A palavra de Deus habitava no coração deles, habitava na mente deles, e eles podiam viver ali na Babilônia, mas Babilônia não entrou no coração e na mente daqueles jovens. Aleluia! O vídeo desse menininho, eu não sei se ele vai conseguir, as horas já se foram, mas é uma criança que vai andando no caminho falando, eu sou inteligente, eu sou esperto e eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele ia andando para a escola com a mochilinha nas costas e falando, eu sou esperto, eu sou inteligente e eu posso fazer todas as coisas. O que você tem falado para o teu filho? O que você tem ensinado para a tua filha? Quais pensamentos têm vindo à mente do teu filho e da tua filha? É a nossa responsabilidade como mãe, como pai, como responsáveis. Em Romanos, no capítulo 12... é um texto bem conhecido. No versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja o que é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ver a sua mente mudada? Leia a palavra, reflita na palavra, tenha uma vida de oração, de adoração, medite nos feitos do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, queridos, esses dias eu muito me alegrei. O Arthur fez as primeiras provinhas dele, ele está com 7 anos. E para ele aquela situação foi uma situação de fornalha. E vocês vão entender por quê. Ele foi fazer a primeira prova, português. E ele disse que chegou lá e começou a fazer. E no final da prova tinha umas figuras que ele tinha que desenvolver um texto. E ele disse, mamãe, quando eu vi aquelas figuras, eu não conseguia escrever, eu não conseguia desenvolver. E aí eu fui e falei, tia, deixa eu ir no banheiro. Eu estava cheio de água nos olhos, quase chorando. Ele me contando. E ele foi ao banheiro. E ele disse que chegou no banheiro e falou, Senhor, me ajuda, Senhor. Ilumina a minha mente para que eu consiga fazer esse texto. Queridos, para ele, aos olhos dele, era algo impossível de acontecer. E ele disse que voltou para a sala. Foi a primeira experiência sozinho que ele teve com o Senhor. E ali ele voltou para a sala, sentou, olhou para as figuras. E ele falou, mamãe, de repente, as palavras começaram a vir.
E eu comecei a escrever, a ponto que acabaram as linhas e eu tive que fazer as linhas. Você pode glorificar a Deus. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Deus está na fornalha da criança e Deus está na fornalha até do mais idoso. A gente vê Daniel na cova dos leões. Ele não era um garotinho, não. Ele tinha 82 anos aproximadamente. E ali Deus entrou naquela situação que era impossível e livrou Daniel daqueles leões. Qual é a situação que você chegou aqui nessa noite? Aleluia! Sabe por que Arthur teve essa atitude? Porque já teve algumas situações na nossa vida, da nossa casa, que nós todos nos dobramos e falamos: Deus, entra na nossa fornalha. Nós precisamos ver os teus milagres. A nossa transferência mesmo para o Rio de Janeiro foi um caso. Nós tínhamos que passar lá 3 anos no Mato Grosso do Sul. E com 1 ano e 10 meses. Uma transferência que saiu em abril. Sempre sai setembro, outubro. A nossa saiu em abril, queridos. Ninguém entendeu nada. Com um cargo que já estava lá publicado para o meu esposo exercer. E retroagiu, mudou. Sabe por quê? Porque é o general dos generais que tem a última palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Eles tentaram também contra o modo de vida desses meninos. Eles tentaram alterar a dieta deles. Em Daniel, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz lá. E o rei determinou para eles uma provisão diária de quê? De alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim eles seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ali a gente vê Daniel se posicionando. Porque ele sabia, vocês acham o quê? Que na mesa do rei tinha comida ruim? Tinha vinho ruim? Claro que não. As melhores comidas, as melhores bebidas estavam ali naquela mesa. E eles podiam usufruir daquilo dali. Eles podiam até mesmo colocar desculpas. Ah, Deus, o Senhor viu que nós saímos, fomos trazidos para cá. A gente vai comer agora disso. A gente está diante do rei e vamos usufruir disso, Senhor. Porque o Senhor, afinal de contas, viu que a gente veio para cá. A gente não pode fazer essa desfeita, estamos diante do rei. E qual foi o posicionamento deles? Não vamos nos misturar. Eles sabiam que ali existiam comidas, pratos sacrificados, oferecidos, consagrados. E eles falaram: não, nós não queremos. E mais uma vez, eles se posicionaram. Eu te pergunto, qual tem sido o teu alimento? Qual tem sido a tua dieta? Qual é a comida do crente? É a palavra de Deus. Você tem se alimentado, queridos, dessa palavra? Você tem comido dessa palavra que é o teu caminho próspero? Alimenta-se de dia e de noite para que tudo te vá bem. Em Salmos 119, Salmos 119, 11 diz: guardei no coração o quê? A tua palavra, para não pecar contra ti. Em 2 Timóteo, nós vemos no capítulo 3... Aleluia. No 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim que todo homem de Deus tenha o quê? Capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Você não quer que Babilônia entre na tua casa? Você não quer que Babilônia entre na sua vida, na vida dos seus filhos? Se alimente da palavra, coma essa palavra e rejeite o alimento que o mundo tem para te oferecer. Aleluia! Tentaram também na identidade desses meninos de que forma? Mudando o nome deles. A identidade é o nosso nome. Eu não sei qual é o significado do seu nome. Não sei se você, ao colocar o nome no seu filho, se você se preocupou com isso. Mas quando eu fui colocar o nome dos meus filhos, eu vi o significado. Arthur significa nobre e generoso. Laura significa vencedora, árvore forte, vitoriosa. E esses meninos também tinham, em Daniel, capítulo 1, versículo 7, um significado também. Daniel, Deus é o meu juiz.
Toda vez que ouvia falar Daniel, ele sabia que tinha um juiz que guerreava as causas dele. E transformaram o nome dele em Beltesazar. Sabe o que significa? Bel protege a sua vida. Era um Deus que existia na Babilônia. Para quê, queridos? Tentar roubar a identidade de Daniel. Para tentar fazer com que Daniel se perdesse no meio da Babilônia. Ananias, o Senhor demonstra graça. E o que aconteceu? Passou a se chamar Sadraque, sobre as ordens de Acu, o Deus da lua. Misael, quem é igual a Deus? Mesaque passou a se chamar, quem é como Acu? Azarias, o Senhor ajuda, passou a se chamar Abidnego, servo de Nego, o Deus do aprendizado da escrita. A todo custo, esses meninos foram testados, foram provados naquela Babilônia. Eles tentaram contaminar os pensamentos deles, eles tentaram contaminar através da alimentação deles, e eles tentaram contaminar fazendo com que eles perdessem a identidade deles. É isso que o mundo tenta fazer conosco. Talvez o seu nome não tenha nenhum significado bom, mas isso não importa. Você veio para Jesus. E a Bíblia diz que Deus fez o nome de Jesus, um nome poderoso, acima de todo nome. E esse nome foi nos dado à igreja para que você use esse nome em autoridade. Você tem o direito de usar esse nome, querido. E contra esse nome não há nada e nem ninguém que impeça o agir. Você tem a autoridade de usar. Use esse nome. Se Babilônia está batendo na sua porta, está tentando entrar na sua casa, use a autoridade do nome de Jesus. Se arrependa. Eu não vim aqui essa noite para trazer acusação, mas vim te dizer que o Deus que falou comigo, me reposicionou, quer te reposicionar nessa noite também. Use o nome de Jesus, use a autoridade do nome de Jesus. Traga o alimento certo para dentro da sua casa. Desligue as redes sociais, desligue as TVs e tenha tempo em família. Proclamando a palavra, contando para os seus filhos de que maneira você conheceu a Jesus. Contando testemunhos, compartilha com eles as vitórias que vocês tiveram. Ore com eles. Certa vez, em Dourados, estava uma grande seca. E a previsão era para ficar 30 dias sem chuva. E nós começamos com os nossos filhos, vamos fazer uma campanha. Toda noite vamos orar para que chova. E ali nós começamos a trazer milagres que contém nessa palavra. Filhos, Deus, Ele livrou Daniel da cova dos leões. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez isso. Deus fez. Deus faz. Deus continua a fazer. Vamos orar que Deus é o Deus de Dourados. Deus é o Deus da nossa casa, das nossas vidas. E começamos a clamar. Certo dia estávamos indo para a escola, queridos. E a chuva começou a descer timidamente. Aquelas gotinhas caindo, caindo. E o meu filho olhou para mim e falou: olha, está chovendo. Deus ouviu as nossas orações. Queridos, isso não tem preço. Aleluia. É Deus mostrando para eles que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus dos meus pais, mas é o meu Deus também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, queridos, para finalizar, nós vemos esses meninos que tinham tudo para dar errado na Babilônia. Tinham tudo para se corromper. E pelo posicionamento que eles tiveram, ao entrarem justamente nessa fornalha, nós vemos aqui o rei até dando a eles uma outra oportunidade de negar o Senhor. E eles falaram: de forma nenhuma, rei. É isso mesmo, se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. E se também não quiser, nós continuaremos servindo ao Deus único e verdadeiro, ao Deus de Israel. Aleluia! E aqui a gente vê que aquele rei ficou enfurecido e pegou os homens mais fortes e pediu para colocar roupas neles. Ataram as mãos deles, colocaram casacos, túnicas, chapéus, vestimentas, e eles foram lançados numa fornalha extremamente quente. E os irmãos sabem o que aconteceu, a ponto que aqueles homens que ali jogaram aqueles meninos também morreram. E a gente vê, de repente, aqueles homens
os príncipes, governadores, capitães, conselheiros, aqueles homens poderosos que estavam ali quando Nabucodonosor fez aquela estátua de ouro e fez com que eles se prostrassem diante dele, eram os mesmos homens que estavam ali vendo a fornalha pegar fogo. Eram aqueles mesmos homens importantes que estavam ali vendo o que ia acontecer na vida daqueles meninos. Muitos às vezes estão à espreita, vendo o que vai acontecer na tua casa, vendo o que vai acontecer com a tua vida, com a tua saúde, com o teu casamento. Estão ali observando e falando: deixa eu ver se vai negar. Deixa eu ver se vai continuar crente. Deixa eu ver se vai continuar dando bom testemunho. Deixa eu ver se vai continuar glorificando ou soltando os palavrões na casa dele e na casa dela. Deixa eu ver. E ali aqueles homens estavam, quando de repente, aleluia, o rei vira e pergunta: eis que eu vejo 4 homens soltos. Ele ficou muito espantado. Ele se levantou apressadamente. Não lançamos nós 3 homens atados? Como que pode? E eles disseram: é verdade, rei. Ele respondeu: eis que eu vejo agora 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo. Eles não têm ferimentos. E a forma do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! E ele se aproximou da fornalha, porque todos terão que ver essa fornalha que você está sobrevivendo. Vão ver que você vai sair glorificando mais forte. E todos verão o Deus de Israel sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, as tuas finanças. Porque todos aqui tiveram que reconhecer, aleluia, que existia um Deus em Israel. E Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o próprio Deus de Israel. Aleluia, queridos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que permite que entremos na fornalha sim, mas para que o nome dele seja glorificado e exaltado, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero saber nessa noite, você que chegou aqui, talvez numa fornalha, achando que você não vai conseguir sair vivo dessa situação. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você ainda nem conheça o Deus de Israel. Sim, e a sua vida está impregnada de Babilônia. A sua casa, os seus sonhos, o seu projeto. Mas eu quero te dizer que essa palavra é para você nessa noite. O Deus de Israel quer fazer o nome dele conhecido através da sua vida. Onde está você que quer voltar para os caminhos do Senhor? Eu peço que a igreja agora esteja em oração. Se você está longe, distante, venha, Jesus te convida nessa noite para que você conheça e glorifique o nome desse Deus. O Senhor tem poder para tirar você dessa situação. Venha nessa noite. Se você porventura pode vir, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos dar glória a Deus. Aleluia. Por essa vida corajosa que está aqui nessa noite convidando Jesus para entrar no coração dela. Oh, glória, queridos. Aleluia. Se tiver mais alguém que esteja aqui, queira convidar Jesus para entrar no seu coração, venha nessa noite. Não tenha vergonha. Não se intimide. O Senhor quer entrar na sua fornalha. O Senhor quer te trazer libertação. O Senhor quer te trazer salvação. Cura. Venha nessa noite. Aleluia. Se você está desanimado, você continua vindo à igreja, mas você se encontra desanimado, desacreditado e se encontra nessa fornalha, venha. Jesus quer hoje te dar um ânimo.
Jesus quer renovar eu suas forças. Jesus quer animar o seu vigor. Venha nessa noite. Jesus te convida nessa noite a entregar a sua vida para Ele, a colocar todas as suas necessidades diante dEle. Não te deixo, Venha, querido. filho, Jesus te convida nessa seja noite. onde Venha. Jesus está aqui. Aleluia. ao teu lado. Temos o teu nome engrandecer. Para fechar essa. E agradecer-te por dobra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno.